Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, 2 Samuel, capítulos 1 a 3. O início do nosso segundo livro de Samuel passa por muitas narrativas. A estrutura é bem marcada por narrativas curtas e que mostram o estabelecimento do reinado de Davi. O capítulo começa com a notícia da morte de Saul e Jonatas, uma notícia levada por um amalequita que havia fugido da batalha em Gibeão e que agora se apresenta ao rei Davi para anunciar a ele o falecimento de Jonatas, bem como de Saul, o inimigo perseguidor de Davi. Após receber essa trágica notícia, Davi lamenta a morte de Saul e Jonatas e também faz juízo contra aquele homem, aquele assassino de Saul, que teve a coragem de confessar a Davi que havia matado o ungido do Senhor, Saul. O capítulo se encerra com o cântico de Davi, uma lamentação que Davi compôs em memória de Saul e Jonatas, mostrando justamente a consequência para o Senhor neste ato de derrota diante dos filisteus. Então, mais do que a morte de Saul e Jonatas, a preocupação de Davi era justamente com a vergonha sobre Israel após serem derrotados pelos filisteus. O capítulo 2 mostra o estabelecimento de dois reinos. Logo no início nós vemos Davi sendo ungido rei de Judá. Davi agora reinaria sobre a sua tribo. Por outro lado, Abner, o comandante do exército de Saul, estabelece Isbosete, o filho de Saul, sobre Manaim. Ele estabelece Isbosete como rei sobre Gileade, sobre os Azuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Então são dois reinos estabelecidos no começo desse capítulo: Davi sobre Judá e Isbosete sobre todo Israel. E o que acontece em seguida é justamente a batalha entre esses dois reinos. Davi e Isbosete começam a lutar um contra o outro. Nessa batalha, a tribo de Judá sai vitoriosa. O Senhor está confirmando o reinado de Davi. Porém, há uma perda muito notável. Azael, um dos principais soldados de Davi, é morto por Abner enquanto perseguia o capitão do exército de Saul. No capítulo 3, Isbosete mostra toda a sua tolice e acusa Abner de ter tomado uma das concubinas de Saul. Isso faz com que Isbosete perca o apoio de Abner, que agora se alia a Davi e faz um juramento de estabelecer Davi como rei sobre todo Israel. Porém, quando Davi permite que Abner vá embora, sem nenhum tipo de juízo contra ele, Joabe, o irmão de Azael, se revolta com isso e faz um plano. Mata Abner às ocultas, e assim Davi lamenta a morte de Abner e também coloca a culpa do sangue sobre Joabe, se livrando assim de qualquer responsabilidade pela morte de Abner. Essas muitas narrativas tinham um único propósito: mostrar o Senhor estabelecendo o reinado do seu ungido. O Senhor havia escolhido Davi para reinar sobre Israel e agora está conduzindo toda a história, desde o plano de Isbosete tomar o reino até a vitória de Davi contra o exército de Israel, para que assim o seu ungido finalmente assuma o reino, a posição que o Senhor havia prometido a Davi. Por isso nós podemos olhar para esses capítulos e ver o rei ungido que é prometido em toda a Escritura. Davi é o rei segundo o coração de Deus, e esse reinado aponta para a pessoa de Cristo. Cristo é o rei que plenamente agrada ao coração de Deus. É o rei que governa segundo o coração do Pai, que faz a vontade do Pai, que glorifica ao Pai em cada uma de suas ações. Além disso, nós podemos ver também os conflitos de Israel e a divisão que havia nesse povo. Da mesma forma, ao olharmos para a humanidade, nós podemos ver aqueles que pertenciam a Israel e aqueles gentios afastados do Senhor. Porém, é na pessoa de Cristo, o rei ungido, que há uma união diante desses conflitos. Cristo é aquele que derrubou a parede de separação e agora reúne em um só corpo, tanto judeus quanto gentios. Aqueles que faziam parte da aliança por serem descendentes de Abraão e aqueles que foram enxertados por serem parte também da herança de Abraão pela fé. Também podemos ver que o estabelecimento do reino de Davi prefigura o estabelecimento do reino de Cristo.
Assim como o reino de Davi foi estabelecido com muitas batalhas, o reino de Cristo também tem sido estabelecido no mundo. Cristo já reina, mas a sua igreja tem o dever de pregar o evangelho e de tornar o seu domínio conhecido de todos os povos. E isso acontece também por batalhas espirituais, através da pregação do evangelho que transforma corações. Por isso, devemos confiar na soberania de Deus sobre a história. Devemos saber que o nosso Deus reina, ele continua conduzindo o reinado de seu Filho com mão forte. Cristo tem estabelecido seu reino por toda a terra, e é através da pregação do seu povo que ele faz isso. Portanto, confie na soberania de Deus e pregue o Evangelho com fidelidade. Uma outra aplicação para nós é reconhecermos que a vingança pertence ao Senhor. Nós, sendo parte do povo de Deus, não devemos ser conhecidos por pessoas vingativas. Não devemos fazer justiça com as próprias mãos. Devemos confiar na justiça de Deus, sabendo que Ele é o perfeito juiz. Ele julga retamente. Além disso, nós, como igreja, devemos entender a importância da unidade. Cristo derrubou a parede de separação. Agora a igreja é um povo unido, com um só Deus, um só mediador, uma só fé, um só batismo. Portanto, devemos zelar pela unidade da igreja. Devemos servir nossos irmãos com alegria, considerando os outros superiores a nós e assim promovendo a unidade da igreja. Pois Cristo é o Rei definitivo. Não há nenhum sucessor para o reinado de Cristo. Cristo é o Rei que governa para todos sempre, e por isso devemos nos submeter ao seu reino.